Bom dia, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, que é o quarto sábado do mês de novembro de 2022, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como já sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro, Pernambuco. E o tema de hoje, para o conhecimento do público que ouve, que participa do programa Encontro com o Espiritismo, através do Rádio Jornal do Comércio 99.5, o tema de hoje é as penalidades eternas, ou seja, os castigos eternos, ou dogma das penas eternas, dogma das igrejas, das religiões dogmáticas, na visão do Espiritismo. E este tema está em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita. Na questão, para os estudiosos, a partir da questão 1006 em diante. Mas gostaríamos de, como uma premissa, de fazer alguns questionamentos. O que diz o Espiritismo sobre o dogma dos castigos eternos? Este é um questionamento em forma de pergunta que nós encontramos em nosso e-mail por um cidadão que estuda ou que iniciou o estudo do Espiritismo. E a pergunta dele é esta: o que diz o Espiritismo sobre o dogma das religiões dos castigos eternos? Este é o tema baseado em O Livro dos Espíritos, que nós vamos agora consultar. Mas antes, gostaríamos de ler uns pequenos textos para o conhecimento do público, porque pode ser, acreditamos que alguns pensamentos podem ajudar algumas pessoas que estão precisando dessa ajuda. E os dois pensamentos são os seguintes: as passagens do Evangelho, buscai e achareis, pedi e obtereis, e batei a porta, e a porta abrir-se-vos-á, são de extraordinária beleza espiritual, diz o autor. Mas lembre-se que só os fortes e decididos buscam e acham, pedem e obtêm, batem a porta e abrem, porque confiam primeiramente em Deus e depois confiam em si mesmo. Este é o pensamento do programa de hoje. Faz bem ao espírito, diz mais o autor aqui nessa pequena frase, faz bem ao espírito cultivar a virtude do auxílio aos nossos semelhantes. Faz bem, fazer o bem, mas lembre-se que somente Deus fará por todos. Mas outra pequena frase: se a sua consciência está em paz, não se preocupe com o falatório do povo, com o julgamento do povo, da opinião pública a seu respeito. Quem não deve, não teme. Levante a cabeça
e siga em frente. Mais outra frase: seja cauteloso na vida. Diz o adágio: cego que vê esmola grande, desconfia. Tenha cuidado com as grandes vantagens, porque por trás quase sempre ocultam-se perigosas desvantagens. É um ensino para termos prudência no caminho da vida. E antes de consultarmos aqui para os comentários dos espíritos sobre o tema de hoje, que é os castigos eternos na visão da religião espírita, antes pediríamos a técnica, a música do nosso programa, o intervalo musical do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando continuidade, então, aos estudos do nosso tema de hoje em O Livro dos Espíritos, nós consultamos aqui o Conselho de Espíritos Superiores, que são os verdadeiros autores da doutrina espírita, da revelação do Espiritismo, aos quais, a esses membros do Conselho, Allan Kardec fazia entrevistas periódicas. Através dos médiuns, esses espíritos respondiam às perguntas de Allan Kardec. E juntando essas perguntas, Allan Kardec, dando a contribuição pessoal dele, aglomerou as perguntas e as respostas dos espíritos, e então compilou o Livro dos Espíritos, que ganhou este nome, o Livro dos Espíritos, que não é um livro dos homens, é um livro da autoria de um conselho de espíritos superiores, apenas para informação aos que não conhecem o Espiritismo, e muito menos o Livro dos Espíritos. É um livro de entrevista. São 1019 perguntas de Allan Kardec a esse conselho de espíritos superiores e respectivas respostas. É uma longa entrevista, chama-se o Livro dos Espíritos. E então Allan Kardec, nesta pergunta 1006, pergunta aos espíritos superiores: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Quer dizer, há espíritos que pelo pecado que cometeu, pelas faltas, pelas injustiças cometidas, eles podem sofrer infinitamente essa punição? Podem sofrer eternamente esta punição? Esta é a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos então respondem: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse. Sofreria eternamente. Mas os espíritos não sofrem eternamente, porque eles se melhoram, eles mudam, os espíritos, e continua na resposta o Espírito. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo. Uns progridem mais depressa pelas sucessivas reencarnações, e outros precisam de mais tempo para progredirem, mas todos progredirão e todos se tornarão espíritos puros, se tornarão espíritos perfeitos. Partem todos do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, e pelas sucessivas reencarnações, em contato com novos corpos, com a matéria, vão superando essa matéria e se tornando espírito puro. É assim que se tornarão os espíritos.
E continua o espírito aqui. Temos todo, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Tudo depende do querer, da vontade, tudo. E diz mais o espírito. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, a criança aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Depende unicamente da sua vontade, do seu querer. As crianças se tornarão adultos, e é em adulto que eles mudam muito. Continua o espírito aqui na resposta. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penalidades, porquanto subordina essa duração, a duração dos castigos, pelo mal que nós pecamos, aos esforços do espírito. Depende do esforço, da vontade do espírito, pelas sucessivas reencarnações. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Essa resposta é de um espírito chamado São Luís, que era, para o conhecimento dos que não conhecem, o guia espiritual da França e o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E era o guia espiritual do Espiritismo para divulgar o Espiritismo por todos os países da Europa. Chamava-se Espírito São Luís, o guia espiritual também de Allan Kardec. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar, na questão seguinte, que as 1007 haverá espíritos que nunca se arrependem. No meio dos espíritos, da multidão infinita de espíritos criados por Deus, haverá algum, porém, que nunca se arrependa. E os espíritos respondem a Allan Kardec: aos de arrependimento muito tardio, Kardec. Porém, pretendesse que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta, não pode tornar-se homem. E Allan Kardec, então, volta a perguntar. Allan Kardec volta novamente a perguntar. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penalidades? Depende da vontade do espírito, do livre-arbítrio, do querer, a duração desse castigo, dessa penalidade? Depende sempre da vontade do espírito? Algumas penalidades não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado, um século, 2 séculos, 3 séculos, não está determinado para isso. Isso é a pergunta de Allan Kardec. Mas responderemos aqui pela pergunta, na resposta dos espíritos, solicitando a técnica o intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, cujo tema de hoje é os castigos eternos, ou dogma das igrejas, dos castigos eternos, no Livro dos Espíritos. Aí, bora repetir a pergunta de Allan Kardec. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penalidades, dos seus castigos? Algumas penalidades não haverá que lhes sejam impostas pelas leis de Deus, por determinação, por tempo determinado, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, por aí,
Aí os espíritos respondem: sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem das criaturas, dos seus filhos, acolhe sempre o arrependimento. E infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Por mais pecador que seja esse espírito, mas Deus atende sempre pelo arrependimento sincero. É isto que o Conselho de Espírito está mostrando aqui. A resposta é também do Espírito São Luís. E isso, então, nos leva à conclusão de que Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justiça, porque os dois atributos maiores de Deus na visão do Espiritismo é o amor, a misericórdia, a justiça. Deus, quando aplica a justiça, aplica com misericórdia e com amor, levando em conta o arrependimento do pecador, levando em conta o arrependimento sincero. E Deus lhe oferece sempre, através das sucessivas reencarnações, a oportunidade de reparar os erros. Porque muita gente ainda hoje pensa, baseado no dogma das igrejas, do pecado eterno, ou seja, que o espírito, quando peca, ele é sempre pecador e nunca deixará de pecar, e por isso sofrerá os castigos da eternidade. Esse dogma, na visão espírita, amesquinha Deus, diminui Deus, e ao mesmo tempo elimina esses dois atributos de Deus, que é o amor, a misericórdia e a sua justiça. Deus, na visão do Espiritismo, não condena os inocentes e nem inocenta os culpados. Mas a própria Bíblia, ela é contra aos castigos eternos. Ela é contra ao dogma das penalidades eternas. Nós recorremos, então, à Bíblia Sagrada no capítulo 33 do Velho Testamento, que é uma afirmativa do profeta Ezequiel, por cuja boca falava Jeová, falava Deus, e Deus dizia para Moisés: eu não quero a morte do pecador, do ímpio. Eu quero que o ímpio, o pecador, se arrependa, deixe o caminho do mal e volte para o bem, e que viva. Jesus confirma isto, que Jesus foi o diplomata de Deus aqui na terra, o representante de Deus aqui na terra, e Jesus diz lá no Evangelho: meu Pai não condena ninguém, e eu também a ninguém condeno. A cada um será dado segundo as suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com a medida que medirás, serás medido também. Isso é o que Jesus diz no Evangelho, eliminando aí o que? O dogma do pecado original, que Deus condenou toda a humanidade pelo pecado de Adão e Eva. Somente essa afirmativa de Jesus e a afirmativa de Deus através da boca do profeta Ezequiel elimina logo aí esse dogma de penalidades eternas, de castigos eternos. Elimina tudo. E elimina também o dogma do pecado original. Porque diz também lá em Ezequiel que Deus, falando pelo profeta, diz que o pai não paga pelas iniquidades dos filhos.
e nem os filhos respondem pelas iniquidades dos pais, para eliminar esse dogma terrível de condenação de toda a humanidade para sofrer pelo pecado de Adão e Eva. E elimina ao mesmo tempo as penalidades eternas, porque Deus é amor e o Espiritismo, então, interfere o Conselho de Espíritos Superiores, dizendo que Deus não condena seus filhos e mostra que, pela reencarnação, é uma manifestação do amor de Deus, do perdão de Deus aos seus filhos. Deus perdoa os seus filhos pecadores, dando oportunidade para que eles voltem através das sucessivas reencarnações para resgatarem suas dívidas, eliminarem seus pecados e depois largarem o caminho do mal através do arrependimento sincero e que vivam confirmando a afirmativa do próprio Deus, de Jeová, através dos profetas, principalmente do profeta Ezequiel, no capítulo 33 e versículo 11. E então nós chegamos ao final dos comentários aqui do tema de hoje, em O Livro dos Espíritos, que é o livro principal da codificação do Espiritismo. Mas antes, gostaríamos de levar ao conhecimento mais uma pergunta de Kardec, pela resposta do Espírito São Luís, que é a questão 109, para fechar essa primeira parte do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Mas antes pediríamos um intervalo musical, a técnica do nosso programa. Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, e renovamos o tema de hoje, que é castigos eternos na visão do Espiritismo, que não existe penalidade eterna, que Deus é amor, é a misericórdia e é justiça. Não condena seus filhos. Deus não condena. Aí nessa questão aqui, Allan Kardec volta a perguntar ao Conselho de Espíritos. Assim sendo, as penas impostas, os castigos impostos pela lei de Deus, jamais o são por toda a eternidade, jamais o são por toda a eternidade, quer dizer, são penalidades temporárias. Aí o Espírito responde: interrogai o vosso bom senso, Kardec, interrogai a vossa razão e perguntai-lhes se uma condenação sem fim, dada por Deus, uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro do homem, não seria a negação da bondade, da misericórdia, do amor de Deus? Não seria uma negação? Que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. O que é uma existência de 100 anos diante da eternidade, que não tem fim, é eterna. Um castigo leve, aliás, uma falta do pecador, uma falta leve, e ser condenado por toda a eternidade, a mãe desse pecador, como espírito, se tivesse no paraíso pelo bem que fez aqui na terra, ela não estaria sossegada no paraíso sabendo que o filho que cometeu um erro passageiro aqui na terra, um erro passageiro, um pecado passageiro, que ele estaria condenado por Deus para toda a eternidade. Ela estaria no paraíso, se fez o bem aqui na terra? Não estaria. Então, só esse raciocínio elimina esse dogma de penalidade eterna. Deus é amor,
Deus é misericórdia. Quando Ele aplica a justiça, aplica com amor e perdoa os pecadores, dando-lhe muitas oportunidades através das reencarnações sucessivas. Sem aceitar a reencarnação, nada se explica, mas com a reencarnação, que é o perdão de Deus aos seus filhos pecadores, tudo se explica e mostra Deus misericordioso, sábio e a justiça. E continua o Espírito aqui na resposta. Ora, que é com efeito a duração da vida material, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Compreendei bem esta palavra, Kardec. Sofrimentos, dores, torturas eternas, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia, Kardec? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Os antigos, que interpretavam mal as Escrituras, a Bíblia, concebe-se. Mas hoje, não. Na ignorância em que se achavam na antiguidade, atribuíam a Deus as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, não é o Deus dos espíritas, que classifica como virtudes primordiais de Deus o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haveria contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Não era a bondade de Deus infinita e vingativo, vingador infinitamente, que se vingou de Adão e Eva, dando sofrimento a toda a eternidade, para todas as criaturas, pelo pecado de Adão e Eva, que as criaturas de hoje não viram, não sabem se existiram, e na realidade Adão e Eva são mitologia hebraica, são mitos da mitologia hebraica. Esse é o pensamento do Espiritismo, que Deus é amor, é misericórdia, e não condena os seus filhos por nenhum pecado. Entra a reencarnação como o perdão de Deus, para nos dar sempre a oportunidade para nos reconciliarmos com as leis de Deus. E assim nós, nossos prezados amigos, nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e pediríamos a técnica mais um intervalo musical. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, e o tema de hoje foi os castigos eternos na visão do Espiritismo, mostrando que Deus não condena seus filhos. Pediríamos a colaboração do médium Divaldo Pereira Franco com mais uma pequena frase ou um pequeno texto para o encerramento do nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, com a palavra o nosso companheiro, colaborador do nosso programa, o médium mundialmente famoso, o psicógrafo Divaldo Pereira Franco.
E então, depois dessa contribuição do médio Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e fazemos um convite antecipado para o próximo programa de hoje a 8 dias, de 8h30 às 9 horas da manhã, com um novo tema sobre ou consultando o Livro dos Espíritos, que nós, para encerrar, sugerimos àqueles que não conhecem o Livro dos Espíritos que o leia, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, que os três formam o que é o Espiritismo. Encontraremos nesses três livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz para todos e um excelente final de semana para todos. E voltaremos de hoje a 8 dias, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.